Então, um pouco mais palpável agora, talvez um pouco mais para o universo feminino, a gente traz a ideia do animal print, né? A gente teve muitas pesquisas nossas, muita gente vai falar para a gente, mas a onça continua na moda, né? Bom, a onça não é moda, tá? A onça é lifestyle. Então a onça, a zebra, a onça, a cobra também, a gente não traduz mais a onça como moda. A gente simplesmente sabe que a onça, ela é hoje em dia uma cor. Então se você entra no site, no Netshoes, no Dafit da vida, e você vai procurar por cores, você consegue procurar por preto, branco, vermelho, verde, onça, zebra. Então você consegue ver essa combinação de cores sendo uma cor só. Então como que a gente vai fazer para trazer uma novidade? Então quer dizer que eu vou usar sempre a mesma onça? A nossa ideia é que vocês usem no verão 15 uma diferenciação em cima desse camuflado da onça. Assim como no inverno 2014 a gente trouxe os camuflados do Game of Thrones, os camuflados da neve, então que ele eram em tons acinzentados e azulados, a gente traz a onça agora com cores neon. Então a gente tem dentro daquela imagem uma ideia, né, realmente de como que a gente vai fazer essas aplicações no Animal Print. E em seguida vocês vão ter algumas referências disso. Então, por exemplo, tem uma bicicleta multi-estampada, né? Isso leva a gente a pensar, dentro desse conceito 3 são metrópoles, então, como estão se comportando as metrópoles hoje em dia? Eu fiz um trabalho grande para a Volks, que a gente começou a pensar como que vai ser São Paulo daqui 15 anos, né? Será que vai poder ter carro lá dentro? Será que eu vou conseguir ter algum aluguel de carros no entorno de São Paulo, que eu possa entrar com um carro menor dentro da cidade e depois eu devolvo esse carro para pegar a estrada no meu carro grande? Então, tanto as empresas quanto o poder público já estão pesquisando como resolver o nosso caos urbano. E muitas das cidades do mundo oferecem hoje em dia bicicletas para que as pessoas possam andar, pelo menos na parte central, que a gente tem o maior problema de espaço, né? Eles oferecem as bicicletas para que as pessoas andem ali e depois devolvam. Então a gente já começa a ver a intervenção da pessoa, que não adianta mais ter uma bicicleta, eu quero ter a minha bicicleta. E a partir disso a gente tem essa coisa bizarra. Mas a gente já tem aí a aplicação da onça, né? Estão usando onça até na bicicleta, só que não é uma onça normal, é uma onça amarela. Até o pneu, né? Um pneu vermelho, um pneu azul. E aí a gente vem para o desfile. Então a Katy Perry, né? Como que foi feito isso? Reparem que é um desfile masculino, né? Então essa lavagem da peça, essa estampa da onça que ela vai sumindo é uma coisa legal. Essa onça aplicada em cima do laranja. A gente começa a pensar também na modelagem da roupa desse rapaz, uma modelagem um pouco mais larga, um pouco mais relax. Então dentro desse conceito 3 a gente consegue ter esse tipo de produto muito fácil. E é bacana que aqui, né, a gente tem essa ideia do skate, né, e da parte do surfwear. Um dado que a gente teve recente é que a cidade que mais consome surfwear no mundo é São Paulo, que não está bem longe do mar. Então, como que a gente tem esse conceito, né, das pessoas quererem consumir uma coisa que não pertence ao entorno delas? Então, como que a gente vai oferecer o entorno dessas pessoas para que eles consumam? Aí tem a ideia dos animal prints. Então o desfile da Emma Mulholland, a gente tem alguns slides para frente. Então ela tem uma junção de estampas, né? Essa estampa do animal print, então da onça, já em cores diferenciadas, e também a gente tem uma estampa que está na calça daquela modelo. Vou usar o laser deles aqui. Então a gente tem aquela estampa na calça dela que tem essa ideia do Daft Punk, que a gente mostrou ali atrás. Então essa coisa neon, essa coisa um pouco mais tecnológica, a ideia é, dentro de uma estamparia de tecido, também ter isso. A mesma coisa aqui, então a gente vê, é um zoom da peça, então a gente vê que aquele degradê está todo colocado em cima de um paetê, né? Então tem um cuidado muito grande com esse produto, em como conseguir essas manchas em cima de um paetê diferenciado. A mesma coisa aqui, então aquela estampa da calça, ela está na parte de cima da roupa, né? Então a gente consegue ver muito bem essa estampa neon em cima disso. Talvez não neon nas cores, também nas cores, mas a ideia da atitude dessa estampa, como que ela se comporta em cima disso aí, das peças. E também o seguinte, né? Não é só a peça, é aquele armband que o cara está usando, preto com risco amarelo, a pulseira que a moça está usando, são todos materiais um pouco mais agressivos. E aí a gente traz a maior referência de moda ultimamente, né, que é a Rei Kawakubo e a Comme des Garçons. Então a gente traz a ideia da bidimensionalidade.
Então, dentro desse conceito 3, que já é o nosso conceito de inovação, a gente tem esse conceito que é um pouco mais abstrato ainda para o mundo do calçado. Para bolsas e acessórios é um pouco mais fácil de lidar com isso, para o calçado é um pouco mais difícil. Mas a gente traz a ideia da bidimensionalidade, de você não ter uma lateral no produto. Então, se vocês imaginarem esses modelos de lado, eles vão parecer um pastel, porque ele tem toda a costura lateral que forma um vinco. A gente pode pensar nisso no calçado, sim, como talvez um ponto luva, talvez uma junção de materiais com vivo. Então, por exemplo, eu posso ter um couro com um carnal colorido, que eu mostre esse carnal quando eu junto ele com um outro material. E o bidimensional faz o link com aquela artista francesa que eu tinha mostrado antes, que fez os origamis na parede, né? Então a Gap já começou a prestar atenção nisso e trouxe a coleção infantil deles em cima disso. Então a ideia de que a criança vai chegar na loja e falar: mamãe, eu quero me vestir como aquele hipopótamo, e ela tem a textura do hipopótamo, as cores do hipopótamo em cima de um origami, dessa brincadeira com a criança. A gente trouxe muito essa pegada do universo infantil, tá? Não estou dizendo de Birigui, esse projeto nosso ele percorre 24 polos calçadistas e têxteis ao redor do Brasil. A gente trouxe essa ideia muito forte do infantil dentro do conceito 3, porque a gente acredita muito que as pessoas têm que começar a ter um olhar um pouco mais infantil dentro dessas grandes metrópoles, né? A gente tem muito trabalho, tem muito compromisso, e a gente precisa ter um pouco desse olhar sem muita maldade, sem muita referência, para que a gente possa trazer uma coisa inovadora. Então essa brincadeira, né, esse olhar diferenciado e sem muito futuro, sem muito pensar, né, o que vai virar isso aqui, foi em cima desse projeto deste japonês, que eu não vou me meter a falar o nome dele, que está lá embaixo. Tá? O que ele fez? Ele pediu para algumas crianças fazerem desenhos em folhas de papel de algumas coisas que elas quisessem, sem nenhum filtro. E aí depois ele transformou alguns desenhos desses em fotos. Então depois do desenho pronto ele pensou: eu vou ter que fazer um vestido que tem uma flor bordada, e vou ter que conseguir juntar meninas com cabelo amarelo, azul e prata, para que eu consiga fazer uma foto. E ele conseguiu, né? Então se a gente começar a pensar no nosso produto com o olhar daquela criancinha ali, que fez aquele desenho totalmente leigo, né? Será que a gente não consegue trazer um produto absolutamente diferente do que está acontecendo? Será que esse produto não vai ser a minha vitrine e que vai fazer aquele cara entrar na loja do meu cliente, gerar uma demanda maior, que vai gerar uma demanda maior para o meu calçado? E será que isso não vai fazer eu vender aquele calçado do meu giro rápido? Será que eu não consigo fazer um efeito grande em cima da minha coleção, em cima de um olhar desses? Então a gente vai olhar aqui para a simplicidade das formas, né? O banquinho do coelho, o banquinho do cavalinho. Como que a gente consegue, com uma peça de madeira dobrada, trabalhar em cima disso? Trazer essa visão um pouco mais infantil das coisas. Então o bidimensional, de novo, a gente traz o bidimensional. Então aquela ideia da Comme des Garçons já colocada num produto em 3D. Então essa xícara, como que ela causa estranheza e como que é óbvio que isso funciona, né? Ela é um recipiente para líquido, então está muito fácil. E é legal a gente pensar essa desconstrução do nosso produto. E uma novidade que a gente traz nesse fórum, isso vinha sendo discutido já fazia bastante tempo, a gente trouxe a ideia dos lifestyles. Então no final de cada conceito nesse material impresso, vocês vão ter uma entrevista com uma pessoa. Na verdade a gente vai ter uma pessoa no conceito 3, no conceito 2 a gente tem 2 pessoas. Mas a ideia é de que a gente consiga entender quem é essa pessoa para a qual a gente está desenhando. Para quem é o meu cliente principal. Então dentro do conceito 3 a gente trouxe a Marina Dias. Ela é uma DJ de São Paulo e ela trouxe essa ideia do caos urbano para dentro da casa dela. Então vocês podem ver que a parede da casa dela tem uma aplicação de arte urbana. Podem ver que o sofá dela, ele é todo desenhado. Ela tem uma vida totalmente diferenciada. Até um animal de estimação, né? Ela tem 2 gatos, né? Nada mais urbano do que ter gatos. Então a gente consegue olhar para essa mulher e falar: pô, meu produto vai ter a cara dela, né? Como é que eu vou fazer? Então a ideia é de a gente conseguir consolidar um pouco mais a nossa visão sobre o conceito 3. Dentro do material impresso, quando vocês forem folheá-lo, vocês vão ver que a introdução do conceito 3, por exemplo, ele fala sobre o conceito 3 e em seguida a gente tem um texto sobre quem é o cara do conceito 3, quem é essa pessoa que a gente está trabalhando. Em seguida a gente tem as imagens e no final tem a entrevista com ela, tá? E depois de tudo isso a gente tem a nossa cartela de cores dentro do conceito 3, que é uma cartela de cores que visa trabalhar essa ideia do urbano. Então a gente tem o preto e o branco e o cinza em cima dessa cartela e algumas cores que possam trazer
aquela ideia do multicolorido, do bidimensional para cima dos nossos produtos. As nossas cartelas de cor da Sintecal são muito, procuradas assim, e é bacana porque a ideia é que realmente componha a coleção de vocês. Isso é uma coisa muito importante. Tem muita gente que vem me falar, mas tudo bem, aqui tem preto e branco, mas depois não vai ter. Mas eu não vou ter preto e branco na minha coleção? Sim, o preto, o branco, o caramelo. No caso do calçado infantil masculino, eu vou ter que ter uma gama de azuis. Não tem como eu trabalhar. O calçado feminino infantil, não tem como eu trabalhar sem rosa. A menininha vai querer o calçadinho rosa. Mas eu quero apostar, por exemplo, dentro do meu produto de inovação, em um tipo de laranja. Será que eu aposto naquele laranja um pouco mais salmão ou no laranja vivo? A nossa aposta é em cima desse laranja. Então essa cartela, a ideia é que ela sirva de base justamente para isso, para compor a cartela de cores que vocês já vão trabalhar no dia a dia da empresa. Vocês vão notar depois, aproveitando que o material já está na mão de vocês, vão notar que após a entrevista da Marina Dias, a gente tem uma página dupla chamada Pense Em. Esse Pense Em é a parte mais trabalhosa de todo o nosso núcleo de design, tá? A ideia é o quê? É justamente traduzir para o produto todos esses conceitos abstratos que eu estou falando aqui. Vocês devem estar pensando, o que esse louco está falando de arte, street art aqui, como é que eu vou trazer isso para o meu calçado? Dentro desse Pense Em, a gente tem a divisão de materiais, depois a gente tem a divisão de feminino, masculino, infantil, têxtil. Então a gente tem a divisão de como que a gente acredita que isso pode ser visto em cima dos produtos no verão 15. Tá? É bacana vocês darem uma olhada com calma disso depois, que eu acho que vai ajudar bastante vocês na hora de compor. Que tipo de forma, que tipo de bico, como que vai ser realmente essa aplicação do bidimensional, como que eu consigo trabalhar isso no meu produto. Beleza? Então, visto o conceito 3, isso são os 10%, são inovação, a gente vai passar para o conceito 2. O conceito 2 é o planejamento. Então, ao contrário das cidades sem mar, que a gente viu no conceito 3, a gente vai começar a falar das cidades que têm mar. Então, o nosso conceito 2, o Sol da Liberdade, a gente vai trabalhar uma ramificação um pouco mais diferente do Brasil. Então, vocês podem pensar muito, pelo menos quando a gente fez o conceito 2, a minha cidade padrão é o Rio de Janeiro. Então, a gente consegue começar a olhar para um Brasil diferente, que não tem mais aquele caos urbano, que não tem mais aquela pressão que a gente tem naquelas grandes metrópoles. Então, a gente começa a olhar para a orla dessa praia, como que se comporta a orla dessa praia, como que funciona esse Golden Hour. O Golden Hour é um fenômeno que se instalou agora no Instagram. Na verdade, são pessoas ao redor do mundo que tiram fotos naquele momento em que o sol está se pondo. Então a gente tem esse degradê maravilhoso no céu e que o primeiro plano fica preto. Então a gente tem até aplicativos hoje em dia para smartphones e tablets que mostram em qual local do mundo, nesse momento, você consegue tirar uma foto do Golden Hour. Então a gente trouxe esse conceito do Golden Hour para dentro do nosso produto. Como? Simples, um degradê, pensando nessa peça preta em contraposição com o fundo, talvez a peça não preta, eu vou ter que fazer combinações de cor. Então uma peça frontal no meu produto que tenha destaque numa cor chapada e eu tenho um degradê no fundo que possa trazer um diferencial. Então a gente, dentro desse conceito 2 também, a gente traz o referências brasileiras. Não sei se vocês conhecem, mas dentro do nosso núcleo de pesquisa a gente tem um estilista chamado Jefferson de Assis e ele é o responsável por esse projeto. Quem já frequentou o Inspira Mais deve ter visto, ele tem um canto só dele no Inspira Mais, no que ele traz já a coleção seguinte. Então quem estiver em São Paulo, dias 14 e 15, vendo o verão 15 lá, vocês já vão ver que ele vai ter lá o inverno 2015, o start do inverno 2015 já vai ser apresentado. Como que ele faz? O verão 15, por exemplo, ele apresentou em julho, quando a gente estava apresentando o nosso inverno 14, ele já estava apresentando o verão 15. Ele ficou uma semana dentro do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, estudando como que ele poderia trazer essa brasilidade em cima daquilo que já foi explorado de todas as maneiras possíveis e imagináveis, que é a nossa natureza. Então ele trouxe essa ideia do quente, o quente do pau-brasil, que foi o que mais marcou, que deu nome ao nosso país, mas aquele quente diferenciado. Nós somos um povo quente. Então, como fazer isso em cima do produto? Então, a gente tem essa ideia do quente da praia, o reflexo do sol na água, essa combinação de cores, e dentro daquele produto da esquerda, que é o único calçado que a gente apresenta aqui, que foi feito justamente, é um calçado muito conceitual, ele tem um couro, que tem uma gravação, que lembra essa ideia da casca da árvore, porém com cores quentes, e a flor aplicada é uma flor estritamente brasileira,
que a gente vai ter muita referência em cima disso a partir de agora. Então, dentro desse conceito 2 que estão os florais e todas as aplicações naturais. Nós vamos olhar para esse cintilante, né? Esse brilho dourado, esse ouro light em cima do nosso produto, e também essa ideia de que a gente está na praia. Então nós vamos ter produtos um pouco mais relax, produtos um pouco mais soltos e não tão apertados, seja para os calçados, seja para a confecção. Então a gente já tem, né? Pô, é besteira isso aqui, ninguém está vendo isso. A Gucci já lançou a coleção deles em cima disso, então eles têm exatamente esse olhar para esse cintilante, para esse dourado, para esse produto que tem um material um pouco mais leve, um pouco menos preso ao corpo, e a gente tem como plano de fundo da coleção deles o Rio de Janeiro, né? Então os caras estão vindo para cá e eles estão usando os nossos cartões postais, estão usando as nossas referências, e a gente está ainda pegando o avião indo para a Europa copiar deles. A ideia é que isso não aconteça mais. Então a gente traz o exotismo, esse degradê. Como que é o exotismo, né? Esse degradê de amarelo para rosa. Eu acho difícil alguém já ter usado algo assim. Só que quando a gente pensa em cores naturais, num ambiente um pouco mais natural, isso é possível, e isso traz um diferencial para o nosso produto. E a gente traz essa ideia da pele, né? A pele de quem é muito urbano e a pele de quem vive na praia, ela é diferente, tanto pela cor quanto todos os tipos de aparência que a gente pode ter da pele são diferenciados. E a gente traz esse menino, esse figurinha do lado direito ali, né? Que ele, além do cabelo rosa dele, que todo mundo viu de cara, ele tem essa correntinha que tem a sininho do Peter Pan no peito, né? E esse menino virou referência. Você pensa, mas que besteira, um moleque da favela qualquer. Mas ele virou referência e a gente tem prova disso. A coleção da Givenchy atual, ela trouxe todos os modelos do catálogo com esse cabelo rosa, exatamente igual aquele menino. E vocês podem ver naquele rapaz ali, não sei se vocês conseguem ler daí, mas em cima do número 74 está escrito favelas. Tá? Inclusive no lançamento dessa coleção, uma das estilistas do grupo da Givenchy, ela estava com essa camiseta no lançamento, escrito favelas bem grande, né? E eles fizeram diversas viagens para cá, para poder estudar o comportamento das nossas favelas, para poder trazer um diferencial para os produtos. Então nessa imagem que está à minha direita, vocês podem ver que tem muita ideia dessa coisa do natural, que eu tinha falado, só que tem algumas estampas que estão do avesso, e isso é um pouco bacana, que traz essa ideia da pessoa da favela, daquela... o tanto de textura que a gente tem em cima desse cara ali, é justamente a ideia que a gente tem em cima dos barracos, um barraco em cima do outro, tinta em cima do outro. Quem vai para Nova Serrana sempre, como eu, sabe muito bem o que é isso, que a gente não tem nem pintura nas casas direito, né? E é justamente isso que traz em cima de uma confecção, em cima de uma Givenchy. Então, essa ideia do surfwear, então, esse muito forte dentro desse conceito 2, a ideia de que a gente está nas cidades, totalmente nesse nosso Brasil que tem mar. Então, nesse grande porto, né? Dentro da nossa pesquisa, a gente falou muito sobre essa ideia de que essas cidades dos portos do Brasil são grandes cidades de vai e vem, né? Vem um turista e vai um turista, seja interno ou não. Mas a ideia de que as pessoas que moram nessas cidades têm muito orgulho de viver nessas cidades. A gente trouxe aqui a arte da Beatriz Milhazes, então a gente sempre procura trazer alguns artistas nacionais diferenciados, tá? Ela é muito conhecida, eu até assustei, tem um cliente meu que trabalha, ele tem uma linha de cosméticos, né? Eu desenho embalagem de shampoo para ele, e quando ele viu, eu estava mexendo nessa apresentação, e ele chegou e viu, ele falou, nossa, Beatriz Milhazes. Eu falei, cara, você conhece isso? Né? Muitos de vocês não conhecem, eu não conhecia antes, mas ela é uma artista brasileira que tem muito renome fora daqui, e ela trabalha bem com essa ideia de o que eu tenho à mão, eu vou transformar numa obra diferenciada, tá? Então, assim, vendo o artesanato que a gente viu ali fora, né, as moças fazendo produtos com o que sobrou do calçado, pô, eu garanto que muitos de vocês têm um estoque muito grande de material lá, que talvez pense que seja inútil. Talvez seja a hora de pegar isso e falar, como que eu vou trabalhar isso? Como que aquele cara da favela tem uma visão diferenciada em cima do que ele não tem, e ele consegue tirar leite de pedra? Como que eu vou fazer para conseguir transformar isso num produto bacana? E aí a gente traz o Dries Van Noten, que é a ideia da estampa, novamente essa ideia dessa estampa natural. O bacana desse slide é na calça do rapaz ali, que a gente tem como se fosse uma justaposição da camisa e da calça. Parece que a camisa está por dentro da calça,
e que na verdade a estampa dela aparece, mas na verdade é uma brincadeira com a opacidade dessa estampa, né? A gente tem uma opacidade 100% na camisa e em cima da calça parece que a estampa foi aplicada com uma opacidade um pouco menor. Isso é uma referência bacana para qualquer tipo de produto que a gente possa fazer. Por que não brincar com uma estampa em duas opacidades diferentes para trazer esse efeito? E em seguida a sensação de liberdade que a gente buscava lá no conceito 3 com os nossos pássaros, aqui a gente já tem, né? É muito fácil essa sensação de liberdade, você está numa praia, de você estar em meia natureza. Então, como que essas estampas e texturas trazem para a gente uma sensação de liberdade? Como que a gente consegue colocar isso em cima do produto? Então a gente tem várias aplicações e, por sinal, a composição da esquerda ali, são vários tipos de florais juntos, né? E isso é bacana a gente começar a olhar que tem algumas pessoas que já estão começando a adotar isso no dia a dia, né? É meio que o estilo Agostinho da Grande Família, né? O xadrez com floral, né? Não que seja legal o Agostinho, né? Mas a ideia é de que a gente começa a poder brincar com algumas estampas diferenciadas juntas. Talvez 2 tipos de floral, talvez mudar a cor um pouco de um floral com o outro, como o slide anterior, e poder ter um produto diferente. Então aqui algumas imagens do Jefferson lá, que foram feitas no Jardim Botânico. Então o estudo em cima tanto da cartela de cores quanto de formas e texturas dessas plantas, né? Então as folhas e as flores, como que a gente pode trazer isso para cima de uma gravação, para cima de uma ferramenta minha de frequência, para cima de algum tipo de desenho de solado. Talvez eu vou fazer um inserto bicolor no meu solado. Como que eu vou fazer esse inserto? Talvez se eu jogar uma folha dessa, talvez um efeito, uma textura para o meu solado, eu posso brincar em cima disso também. E aqui a gente traz dentro desse slide a ideia das maxi estampas, né? Então, se antes a gente tinha aquele floral das flores pequenininhas, a gente consegue ver uma estampa que pega o corpo inteiro com apenas 6 ou 8 flores. Então a gente começa a prestar atenção nessa ideia das maxi estampas. Empresas de tecido, por exemplo, que trabalham com confecção, encontram algum tipo de problema quando vão para o calçado, porque eles têm uma estampa grande, e aí quando você aplica no calçado, numa sapatilha, por exemplo, você não consegue ter o par com a mesma estampa, e eles diminuem a estampa. A ideia é que agora isso vai começar a mudar um pouco, que a gente tem essas maxi estampas realmente como uma tendência. E uma outra ideia dentro desse slide, além das maxi estampas, são os acessórios clean. Então a gente pode ver que tanto bolsas quanto calçados, eles estão ficando um pouco mais clean. O calçado masculino casual, isso já é uma realidade, né? Então a gente já tem hoje em dia o sapatênis praticamente extinto do mercado. A gente tem o calçado casual, caixinha, de solado reto, ele vem muito forte, e isso não é à toa, porque hoje em dia a confecção ela começa a ter uma estampa muito mais forte. Então, traduzindo isso, o nosso calçado tem que estar um pouco mais calmo. Então a ideia é que dentro desse conceito 2, o nosso cliente já consiga absorver isso, já consiga entender que aquele ASICS colorido, totalmente colorido, ele está lá no nosso conceito 3, né? Algumas pessoas ainda vão estar usando ele, vão estar olhando para aquilo lá, mas aqui não. Aqui os acessórios nossos vão ter que estar clean. Então a gente trouxe a arte da Patrícia Vieira também. Ela é uma designer de moda brasileira com muito sucesso, tanto dentro quanto fora. O bacana aí é a gente pensar que a estamparia da roupa dela traduz muito de Brasil. O acessório que a modelo usa, né, esse colar de pimentas, ele traz muito de Brasil. E tanto pela cor quanto pela silhueta dessa moça, também a gente tem essa brasilidade muito aflorada. E a escolha do fundo, né, o fundo do catálogo. A gente conseguiu essa imagem que é do backstage, então a gente consegue ver que é um estúdio de fotografia. Tem ali a parede aparecendo, o rodapé, mas a gente tem essa ideia de que quando você pega o catálogo na mão, parece que ela está realmente numa cachoeira. Mesma coisa na Adriana Barra, que a gente tem também essa ideia de Brasil, né? É uma moça totalmente, ela é muito magra, ela é muito curvilínea, e a gente tem esse brinco, né? Esse brinco muito chamativo, que lembra realmente folhas, e a gente tem esse fundo que na verdade não é uma moita, né? Ela parece realmente mata fechada. Então como que eles traduzem, como que esses estilistas estão traduzindo para as coleções deles esse conceito de Brasil? É muito bacana que não precisa ser verde e amarelo, né? A Havaiana, você pode comprar uma Havaiana vermelha hoje em dia, que você tem dentro de uma sandália Havaiana, você tem o conceito de Brasil nela. Então, como a Água de Coco, que é uma empresa de beachwear, trabalhou essas estampas naturais, então essa ideia das folhas, a combinação de cores, a gente consegue ver isso dentro das passarelas.
E a ideia das novas camuflagens, né? As mesmas camuflagens que a gente tinha falado lá no inverno passado do gelo, depois no conceito 3 a gente falou da onça. A ideia das camuflagens aqui dentro desse conceito 2, elas aparecem como forma de líquens em cima das cascas das árvores. Então a gente consegue pensar num camuflado que tem um pouco de rosa, um pouco de cinza e tons esverdeados. Por causa disso mesmo, é essa camada que é formada em volta das árvores em algumas estações do ano. E aí sim a gente começa a ver o verde das florestas, né? O verde e amarelo muito forte. Então nós vamos ver agora as cores da bandeira do Brasil, só que de formas um pouco diferenciadas, que a gente realmente olhando para a nossa floresta e realmente pegando dela inspiração para nossas cores. Então a ideia é de que a gente traduza no nosso produto, ou no nosso catálogo, ou na nossa loja, se Deus quiser, em tudo, mas a ideia do paraíso, né? Que a gente vende, o Brasil é vendido lá fora como um paraíso, né? E a ideia é que o nosso produto também, tipo, esse produto foi feito no paraíso, compre ele. Então os azuis verdejantes muito fortes em cima dentro desse conceito, tá? O contraste entre o azul e o verde, a união dessas cores, podendo trazer um pouco mais de frescor para o nosso produto. E aí como que a Burberry, por exemplo, olhou para isso, né? Como que eles trouxeram esse azul, amarelo e verde, ou então esse azul, o azul esverdeado em cima do vermelho, como que eles trouxeram essa cartela de cores que a gente está falando para cima da coleção deles. Então a ideia do frescor que eu falei, do verde e do azul, unidos, com uma imagem de folhas, né? O Lúcio Vilar, ele é um rapaz responsável pela estamparia da Fórum, tá? Ele é contratado pela gente para fazer algumas estampas que tem a ver com os conceitos, tá? Então a estampa da capa do material que vocês receberam daquela folha também é dele, e essa aqui também. Então a ideia de traduzir, como traduzir também numa estamparia essa ideia do frescor. E aí sim, né? Sim, eu sou carioca, sim, eu moro onde os outros passam férias, né? Que eu falei daquelas pessoas que realmente têm orgulho de serem aquelas pessoas que ficam quando todo mundo vem e vai. E é diferente quando a gente tem esse olhar. Por exemplo, o representante de vocês, né? Que a cada 2 meses liga e fala: cara, eu quero novidade, eu quero novidade, eu quero novidade, eu quero novidade. Na Itália não é desse jeito, né? Os caras têm lançamentos, só que eles têm uma raiz muito forte. O Made in Italy, ele é muito fortificado dentro do mercado. Então você tem um produto clássico. Aqui no Brasil, como desde 1500 a gente é um grande porto, que vem e vai, que vem e vai, a gente é assíduo por novidade. Então a ideia é de que a gente olhe para isso, só que com um olhar um pouco diferenciado. O olhar que a Osklen teve, por exemplo, de trazer, primeiro que é um modelo que está totalmente dentro de Rio de Janeiro, tom de pele, etc. Mas ele está sem camisa, com um blazer de alta costura, porém com um short e um material, né? Um material totalmente Rio de Janeiro, um material totalmente relax, em cima de uma modelagem muito dura. E a ideia da rocinha, então a gente traz a ideia das favelas que a Givenchy trabalhou, mas não olhar o lado ruim das favelas que a gente está acostumado a ver no Jornal Nacional, etc. Mas a gente começar a olhar o que esses caras têm de bom. Eu tive uma surpresa grande dentro desse projeto. Tem uma empresa de Catanduva, em São Paulo, que chama Aguapé. E eu trabalho com eles, eles fazem couro de tilápia, né? E sou eu que desenvolvo com eles. A gente faz coleção para Calvin Klein, para TNG e Cavaleira. Eu comecei a contar para eles dessa história, né? Quando eu abri o slide da Rocinha, a moça falou: nossa, eu me hospedo sempre no Vidigal quando eu vou para o Rio de Janeiro. Nossa, mas você se hospeda? Ela falou: eu prefiro ficar no Vidigal do que num hotel, porque ali eu tenho um tratamento que eu nunca tive em outro lugar. Ela tem uma Hyundai Santa Fé, e ela disse que ela deixa uma semana lá, quando ela vai na rua, na frente do prédio que ela fica, e não tem problema nenhum. Então, tem um pessoal que está olhando para isso já, né? Que prefere ter esse atendimento corpo a corpo que eles têm lá, e não ficar num hotel com atendimento mais frio. Porque a gente aqui do Brasil é procurado justamente por isso, pelo nosso jeitinho brasileiro. Então é legal de a gente começar a pensar nessa ideia das favelas, dessas construções, e ver como que isso pode virar alguma coisa em cima do nosso calçado. Então, o slide do Vidigal, então essa simplicidade, né? A cadeira feita como a minha avó tinha na casa dela, esses detalhes que a gente pode trazer para cima dos produtos. E aí como que o Rio de Janeiro é vendido, né? Como que o Brasil é vendido desde muito tempo atrás, né? Primeiro do lado de cá, né? O turista roubando uma flor, etc. Mas aqui era realmente, sempre foi vendido como: venha aqui para se divertir.
seja fazendo isso, seja fazendo o que aquelas moças estão sugerindo naquela foto. Detalhe que são de 1965 esses cartazes, né? Então a gente tem essa ideia da malemolência, esse jeitinho diferenciado que os turistas vêm buscar aqui. E aí a gente traz talvez o que eu acho mais importante dentro desse conceito 2, além da natureza, a ideia dos acúmulos. Então, a ideia das favelas, como que a gente pode trabalhar muito bem isso, né? A gente tem à minha direita a obra do Arthur Bispo do Rosário. Ele é um artista brasileiro que ficou internado por 50 anos no sanatório, e quando faliu esse sanatório, ele pegou as peças de roupa das pessoas que tratavam dele e começou a remodelar e transformar isso em obra de arte. Eu descobri ele por causa desse nosso projeto, e quando eu cheguei numa livraria lá em São Paulo, na FINAC, eu descobri que existem 4 livros falando sobre a obra desse cara. Só que os livros da Taschen, que é uma empresa alemã, por exemplo, da Thames Hudson, que é americana, então editoras de fora estão vindo buscar a obra do cara e publicando livros sobre a obra deles, né? Dentro daquela ideia do conceito 3 que eu tinha falado dos grafites, etc., também encontrei esse final de semana na Livraria Cultura um livro sobre os gêmeos, que são aqueles caras de street art brasileiros. Quando eu abri o livro era inteiro em inglês, também não era em português. Então, assim, como que a gente pode olhar realmente para a nossa favela e ver esse acúmulo? Do meu lado direito ali, a gente tem do Fernando Alan é o nome do fotógrafo, mas ele tem essa ideia, não é uma foto, uma montagem de várias fotos, mas ele já traduz um pouco dessa ideia do acúmulo, como que a gente consegue ver as favelas, né, antes de ter aquele desmoronamento de terra no meio ali, como que a gente consegue ver aquilo como um acúmulo de informações, e como que isso muda, né? No mobiliário, por exemplo, a gente tem essa ideia dos livros, o encaixe dos livros, que corresponde muito bem a essa obra do Arthur Bispo do Rosário também. E aí a gente vem para a ideia da marchetaria, tá? Que não é impossível de ser usada no calçado, né? No feminino é muito mais fácil de pensar, mas a gente consegue usar ela em todos os produtos, tá? Eu já fiz solado de chuteira, por exemplo, que eu tinha uma parte do TPU daquela sola translúcido, e eu tinha uma peça, um laminado de PVC silcado, que lembrava madeira, que era colocado por dentro na montagem do calçado. Então quem pegava aquele calçado, vira o solado, parecia que toda a planta do calçado era feita realmente de madeira. Então talvez a gente não precise olhar para a marchetaria e pensar em usar realmente madeira, mas talvez os elementos gráficos da madeira que possam trazer algum diferencial. Vocês estão vendo aqui também a ideia de vários produtos colocados de uma forma que compõe um objeto só. Então essa ideia do acúmulo da favela, acúmulo de texturas e cores em cima disso também. Aí a gente já vê isso, né, na obra dos irmãos Campana, que são designers mundialmente famosos brasileiros de mobiliário, e aí a gente também aquela obra do outro lado, do Lucas Simões, que também é uma obra que foi colocada em Hong Kong, por exemplo. Essa obra passou por lá e a gente não estava lá para ver, né? Ele é um brasileiro fazendo justamente essa brincadeira em cima do acúmulo, de como que essa madeira acumulada pode confrontar um pouco o nosso dia a dia.